Fala rapaziada, tudo bem? Como a Covid-19 é uma doença nova que começou a atingir o ser humano em dezembro de 2019, começaram a surgir algumas dúvidas e alguns sintomas que foram aparecendo com o decorrer da doença. Entre eles, os sintomas neurológicos. E começou a preocupar a gente, neurologista, e principalmente a gente que é neurologista vascular. Há relação ou não há relação entre a Covid-19 e as doenças cerebrovasculares? Eu normalmente não falo a data que eu gravo os vídeos, mas hoje eu tenho que falar porque eu vou dar alguns dados da Covid-19 e esses dados eles mudam a cada dia. Então esse vídeo está sendo gravado no dia 16 de maio de 2020, para que você não seja pego desprevenido com os dados que eu vou te passar, que daqui a alguns dias esses dados já estão completamente desatualizados. Mas uma coisa que a gente já sabe é o que? Esse beta-coronavírus, um novo coronavírus da família Coronaviridae, tem 7 vírus nessa família, são vírus do SARS de 2002, da síndrome respiratória aguda do Oriente Médio de 2012, e ele tinha 80% de similaridade com o da SARS de 2002. Mas depois foi visto que ele tem mais de 90% de similaridade com o coronavírus do morcego, certo? Ele foi descoberto pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China, uma síndrome aguda respiratória grave, inicialmente de etiologia desconhecida, e depois foi visto que era por esse coronavírus. E lá em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde definiu como uma pandemia, e foi ela que definiu como Covid-19. E alguns dados aí atuais da Covid-19 no mundo inteiro, hoje mais de 4 milhões e 600 mil de pessoas infectadas, mais de 311 mil mortes no mundo inteiro, e o Brasil hoje está ocupando a 4ª posição de país com o maior número de pessoas infectadas, com o número de mais de 233 mil infectados, com mais de 15 mil mortos no Brasil. Se a gente for olhar um pouquinho agora sobre os sintomas neurológicos, se a gente for ver esse primeiro artigo que foi lançado pelo grupo da China de Wuhan, eles viram que 36% dos doentes apresentavam sintomas neurológicos. Mas se a gente for olhar esses sintomas neurológicos, eles são cefaleia, vertigem, anosmia, ageusia, que é a perda de paladar. Isso tudo foi descrito nesses sintomas neurológicos. Mas para a gente olhar, principalmente do ponto de vista neurovascular, nessa mesma série descreveram que as doenças cerebrovasculares eram presentes em 5,7% dos doentes que tinham a Covid-19 grave e 0,8% nas doentes que tinham a Covid-19 não grave. Mas se a gente for olhar o N desse número, eram 5 pacientes dos doentes graves que apresentavam doença cerebrovascular, uma doença hemorrágica e 4 AVC isquêmico, e nos doentes não graves, 0,8%, apenas um doente que apresentou doença cerebrovascular. Então o N era muito pequeno, mas foi começado a ser relatado essas doenças cerebrovasculares no pacientes com a Covid-19. E aí começou a surgir uma grande dúvida, será que isso é relacionado com a Covid-19 ou não? Se a gente for lembrar, nesse artigo do Stroke de 2017, ele relata que aqueles pacientes com doenças graves na UTI, principalmente sepsis, ele tem um risco de 1,4 a 2,5 vezes maior de desenvolver um AVC isquêmico. Então, o paciente que ele é mais grave, ele tem uma maior chance de desenvolver AVC. É um fator também confundidor. E aí surge a grande dúvida, há relação entre o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, e as doenças cerebrovasculares, sim ou não? E aí foi relatado também nesse estudo publicado no JAMA do pessoal de Wuhan, na China, da equipe da China, que os pacientes graves apresentavam um dedímero muito mais elevado. E isso poderia ser uma das causas que os pacientes graves tinham doença cerebrovascular, por causa desse dedímero elevado, levando a um fator pró-coagulante. E esse outro artigo da França, ele começou a relatar complicações tromboembólicas nos pacientes com a Covid-19, os pacientes graves com a Covid-19. Mas ele relatou muito mais complicações tromboembólicas do tipo tromboembolia pulmonar. Ele relatou ao redor de 16% dos doentes tinham complicações tromboembólicas pulmonares. E esse outro artigo do pessoal da Holanda, ele também relatou complicações tromboembólicas nos doentes graves das UTIs holandesas. E eles relataram tanto complicações trombóticas venosas quanto arteriais. E em todos os casos das tromboses, as complicações trombóticas arteriais foram AVC isquêmico. Todas as 3 complicações arteriais foram AVC isquêmicos nessa população. Mas se a gente for olhar o número total,
o número de o percentual de pacientes que apresentou os AVCs isquêmicos é muito pequeno, 1,6% de toda a população, mas eles relataram essa complicação trombótica arterial. Esse outro artigo italiano, ele relatou também as complicações tromboembólicas dos doentes e ele relatou 9 pacientes desenvolveram AVC isquêmico. E ele começou a relatar uma outra coisa, desses 9 doentes, 2 pacientes tinham fibrilação atrial, um fator de risco também relacionado único e exclusivamente com AVC isquêmico. Então, tinham fatores de risco que são comuns para desenvolvimento de AVC isquêmico desses doentes também na UTI. E uma outra coisa importante que esse artigo relatou foi a inflamação do endotélio que estava começando a ser descrita nos pacientes com a Covid-19. E aí esse artigo mostrou o quê? Esse outro artigo, ele demonstrou que por que pode acontecer essa inflamação endotelial, essa endotelite nos pacientes com a Covid-19. O receptor, que é muito já relatado, que o coronavírus utiliza para entrar na célula hospedeira, é o receptor ECA2, que ele utiliza tanto para entrar no trato gastrointestinal quanto no trato respiratório. E ele também está presente nas células endoteliais, nas células do miocárdio e nas células musculares lisa. E isso pode levar a uma inflamação do endotélio, uma ativação das células mononucleares, uma liberação e uma exposição do fator tecidual e levando à ativação da cascata de coagulação. E isso também pode levar a ser um fator pró-coagulante nos doentes com a Covid-19. E além disso, esse outro artigo relata uma outra complicação dos pacientes com a Covid-19 que pode estar extremamente relacionado com o desenvolvimento de eventos trombóticos. Por exemplo, a cascata inflamatória intensa que esses doentes apresentam, principalmente aumento de PCR e interleucina 6. Então isso pode ser um fator que vai piorar a coagulação dos doentes, ser um fator complicador desses doentes com a Covid-19. E nesse mesmo artigo do pessoal de Londres, do Queen Square em Londres, eles relataram 6 pacientes com AVC isquêmico. E desses 6 pacientes, 5 apresentavam dedímero elevado, 5 apresentavam antifosfolípide elevado, anticardiolipina e o anticoagulante lúpico. Tudo demonstrando que esses pacientes têm uma coagulação extremamente elevada nos doentes com a Covid-19. Mas eles também relatam que esses mesmos doentes, eles apresentam fatores de risco que são similares às doenças cardiovasculares. Então, eles têm 4 doentes desses 6 que apresentavam hipertensão arterial sistêmica, que é um fator de risco para desenvolvimento de doença grave da Covid-19 e também de doença cardiovascular. E 2 deles apresentavam fibrilação atrial. Então, um fator confundidor é que o fator de risco para o desenvolvimento de doenças graves da Covid-19 também são fatores de risco para doenças cerebrovasculares. Então, se a gente for pensar naquela pergunta que eu fiz, a relação entre o SARS-CoV-2 e o AVC, bom, nós mostramos que tem um estado pró-coagulante, tem um estado pró-inflamatório e uma ativação endotelial que pode levar ao desenvolvimento da ativação da cascata de coagulação e fatores inflamatórios. Então, são 3 fatores que tem na doença, na Covid-19, que podem estar relacionados. Mas antes da gente colocar uma relação causal entre os dois, vamos olhar um pouquinho os números desses doentes da Covid-19 e doença cerebrovascular. Então, como eu já falei, lá naquela série de Wuhan, na China, eles falaram que a doença cerebrovascular está presente em 5,7% dos doentes com Covid-19 grave e 0,8% dos doentes não graves. O grupo francês das unidades de terapia intensiva da França, principalmente Estrasburgo, eles mostraram que apenas 3 pacientes dos 58 apresentaram AVC isquêmico. Na Holanda, 3 pacientes de 184 doentes apresentaram AVC isquêmico nas UTIs holandesas. E na Itália, 9 pacientes de 388. E esse outro artigo do Stroke, ele fala que nos pacientes hospitalizados com a Covid-19, tem uma taxa de mais ou menos 2% de desenvolvimento de doenças cerebrovasculares. Mas o mais importante desse artigo é que está em vermelho. O que está escrito aí em vermelho? Isso, entretanto, não nos dá evidência de casualidade entre os dois. Ou seja, eu não posso afirmar que a Covid-19 seja responsável pelas doenças cerebrovasculares desses pacientes. Isso é particularmente importante que os pacientes hospitalizados com a Covid-19 e com AVC isquêmico têm fatores de risco que podem ser similares, mas existem algumas evidências indiretas que alguns desses pacientes com a Covid-19 e que desenvolveram AVC isquêmico, a Covid-19 pode ser o culpado. Então, nesse mesmo artigo aí, ele mostra essa tabela que é muito interessante. Então, você vê que tem alguns pacientes sem a Covid-19 que têm o fator de risco e alguns pacientes que têm a Covid-19 têm
um stroke trigger, ou seja, um desencadeador do AVC, mas que ele já tem fator de risco prévio para isso. Ou você pode ter um paciente com infecção pela Covid-19 e vai desenvolver processos sistêmicos de resposta imune, como nós já falamos, dessa descarga de citocinas, a hipercoagulabilidade, principalmente mediada pelo dedímero, né, levando a complicações tromboembólicas, como nós já falamos de vários artigos, a coagulopatia e a invasão direta do vírus nas células endoteliais, células do miocárdio, levando a uma maior chance de desenvolvimento até de distúrbios cardíacos, podendo ser causa de AVC, ou até lesão do endotélio, podendo levar a hemorragia, lesão de pequenos vasos, ou até dissecção arterial, que é relatada. Então ele também mostra aí, a lesão por hemorragia cerebral. E esse caso muito interessante, que ele mostrou um paciente de 31 anos, que tinha 7 dias antes desenvolveu sintomas respiratórios sugestivos da Covid-19, e aí foi atendido no hospital, foi liberado para casa, porque não tinha critérios para internação. 7 dias depois, ele começou com uma cefaleia de forte intensidade. Foi para o hospital, tinha uma hemorragia subaracnoide, e durante a investigação viu que ele tinha uma dissecção da artéria vertebral. Paciente de 31 anos, sem fator de risco, sem história de trauma. Será que a Covid-19 foi responsável pela dissecção? Não sabemos. E aí, para a gente responder aquela pergunta, vamos ver o que os artigos falam. Então, esse primeiro artigo, olha o que ele fala. A ocorrência de sintomas neurológicos pode estar relacionada, mas não podemos inferir link causal entre os dois. Esse do grupo francês, que foi no New England Journal of Medicine. Ainda temos falta de dados para determinar se essas características de pacientes críticos, citocinas e outros efeitos, podem estar relacionados ao desenvolvimento de doença cerebrovascular ou específico ao SARS-CoV-2. Esse outro artigo, nossos dados não podem confirmar a relação causal entre o SARS-CoV-2 e o AVC isquêmico, principalmente pela competição de fatores de riscos entre os doentes com a Covid-19 e pacientes que podem desenvolver doenças cerebrovasculares, né? E além disso, os nossos achados sugerem que o AVC isquêmico pode estar relacionado com a Covid-19, pela infecção pelo Covid-19, e pode ocorrer num contexto de um estado protrombótico aumentado sistêmico nesses doentes. E a conclusão, que é muito legal desse artigo do stroke, né? Stroke nos pacientes tem sido visto nos pacientes com a infecção pelo SARS-CoV-2, e os mecanismos do AVC podem estar relacionados aos mecanismos convencionais ou relacionados diretamente à infecção pelo SARS-CoV-2. Mais estudos são necessários para entender melhor os mecanismos e os potenciais tratamentos para essa terapia anticoagulante para diminuir as chances de AVC nesses pacientes. Então é isso que ele fala, a gente tem alguns dados que podem inferir que há uma relação causal entre a infecção pelo SARS-CoV-2 e o desenvolvimento de doenças cerebrovasculares, mas a gente tem dados insuficientes que a gente pode relacionar esses dois, certo? Mas eu acho que muito mais importante do que essa relação causal entre o AVC, porque como a gente viu, os números são pequenos de pacientes que desenvolvem doenças cerebrovasculares, é o efeito colateral da Covid-19 e das doenças cerebrovasculares, principalmente o AVC isquêmico. Então a gente olha esse artigo que foi publicado no New England, ele fala do efeito colateral da infecção pela Covid-19 e o AVC isquêmico. Se a gente olhar essa tabela, esse gráfico, são dados do IschemiaView, que é um software que eu utilizo. Então 284 hospitais utilizam esse software nos Estados Unidos, e essas bolas pretas são o número de exames de pacientes admitidos em hospitais que foram avaliados para doença cerebrovascular. E aí a gente começa a ver o primeiro caso reportado, depois o primeiro caso de morte nos Estados Unidos, e aí a partir daí ocorre uma queda muito grande desses exames de imagem de doentes com doença cerebrovascular, em suspeita de doença cerebrovascular. Se a gente for olhar, é uma queda de 39% dos pacientes nos Estados Unidos que eram avaliados com imagem suspeitando de AVC antes e após a pandemia. Ou seja, antes da pandemia, ele tinha uma média de 1,18 avaliações por dia, e depois caiu para 0,78, uma queda de 39% no número de imagens realizadas nos Estados Unidos. Ou seja,
O efeito colateral da Covid-19 é a diminuição de avaliação e de chegada de pacientes com suspeita de AVC nos hospitais dos Estados Unidos. E já tem alguns dados de Barcelona, que ainda não foram publicados, mas já foram relatados, que tem uma queda de 20,5% nas admissões de AVC isquêmico, Joinville, Porto Alegre. Todos esses colegas também relatam uma queda muito grande, variando de 40% a 60% dos pacientes admitidos para tratamento de AVC isquêmico nesse serviço. Então esse efeito colateral da Covid-19 eu acho que é muito mais importante, porque as pessoas com medo têm sintomas de AVC isquêmico e não procuram o hospital por medo da pandemia da Covid-19. E os dados aí, o que a gente tem que levar para casa aí, o que é importante? Dá uma olhada nisso aí, que é naquele artigo do Stroke, o que eles falam. Uma importante questão ainda permanece sem resposta. Se a doença pelo coronavírus de 2019, a Covid-19, tem uma relação com o AVC isquêmico, independente dos fatores de risco dos pacientes com a Covid-19. O risco de AVC pode estar aumentado nos pacientes com a Covid-19, principalmente pela lesão direta ao coração, ao endotélio vascular e pela elevação inflamatória e elevação de fatores protrombóticos. Todos aqueles artigos que eu mostrei para você, elevação de dedímero, elevação de interleucina 6, PCR, a invasão do vírus pelo receptor ECA2 das células endoteliais, células musculares lisas e células do miocárdio. Entender melhor os mecanismos neurotrópicos do coronavírus pode nos dar conhecimentos importantes para reduzir a morbidade dos pacientes com a Covid-19. Pacientes com a Covid-19 e AVC isquêmico devem ser investigados de uma forma que já era feita, forma padrão, mas adicionalmente nós recomendamos acrescentar os marcadores de coagulação como dedímero, fibrinogênio e os marcadores inflamatórios como PCR e interleucina 6. Tudo por aquela fisiopatologia que eu falei com vocês lá do início, daquela cascata inflamatória e o aumento da coagulabilidade nesses doentes com a Covid-19. Então, ainda é difícil a gente afirmar que há uma relação causal entre a infecção pelo coronavírus, a Covid-19 e o desenvolvimento de AVC. Existem dados da fisiopatologia que podem nos sugerir isso, mas nós não podemos afirmar. Mas, por enquanto, o mais importante é esse efeito colateral que a pandemia está levando a uma diminuição da procura dos hospitais, dos serviços de emergência e urgência, dos pacientes com sintomas de AVC, principalmente AVC isquêmico, que não procuram pelo medo da pandemia. Esse é o efeito colateral que é muito importante que a gente está vendo pela infecção. Com o desenvolver da doença, a gente vai saber um pouco melhor com nossos estudos, com a análise de mais dados, saber se há uma relação causal entre a infecção pelo SARS-CoV-2 e o desenvolvimento de doença cerebrovascular, seja ela doenças isquêmicas, como eu falei, pelo aumento da coagulabilidade, aumento dos fatores pró-inflamatórios, a inflamação endotelial que pode ocorrer e as doenças hemorrágicas também, lesão de pequenos vasos, dissecção, são coisas que parecem estar relacionadas, mas nós não podemos afirmar ainda, tá certo? Valeu, rapaziada, fique com Deus, fique em casa se você puder, um grande abraço.